Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Nossa, arrasei agora. Gesamtkunstwerk. E como você pronunciava isso? Eu não pronunciava, falava obra de arte total. 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 Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk, programa número 8, outono 2016. Bom dia, eu, Maurici Damasceno, e minha amiga jornalista Shirley Marciano, iniciamos o programa Gesamtkunstwerk, na rádio CT, web rádio CT. Eu, Maurici Damasceno, produtor e locutor, e trabalhos técnicos de Shirley Marciano. Como disse, na web rádio CT, do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O programa Gesamtkunstwerk tem como proposta lançar luz sobre temas importantes para a nossa cidade, região e o mundo. Um programa para falar de música, arte, cultura, tecnologia, mobilidade urbana, cidades do futuro, amores líquidos e outras bobagens. No programa de hoje, nós temos a presença de Evaldo Eras. Bom dia, Evaldo. Bom dia, Maurici. Bom, o Evaldo é um artista visual, é isso, Evaldo? Sim, artista visual. Artista visual, licenciado em artes pelo Centro Universitário Claretiano, que fica em Batatais. Isso. Você nasceu em São José dos Campos, Evaldo? Sim, sou nascido em São José dos Campos. Raridade, porque geralmente as pessoas, a grande maioria vem de fora, mas nascido aqui no Alto da Ponte. Ah, legal, que bom. E naquela época só tinham a Santa Casa e o hospital lá em Santana, né, o Pio XII. E eu nasci no Pio XII. Bacana, eu também, né? Curiosamente, eu também nasci no Hospital Pio XII, lá em Santana. Como muitos joseenses, meus pais são do sul de Minas, né? Sim. E se estabeleceram lá na Zona Norte, em Santana, e eu também nasci, né, em Santana. Bom, Evaldo, você é um mosaicista. Isso. Explica pra gente o que é exatamente um mosaicista e explica pra gente o que significa arte musiva. Tá bom. Mosaico é palavra de origem grega, que quer dizer arte da paciência, feito com materiais que duram uma eternidade. Arte da paciência. Isso, da paciência e arte do saber fazer com a especialidade do corte e da composição das cores. E como ele é feito com materiais que duram uma eternidade, então ele tem esse efeito do eterno, né? E você me perguntou sobre arte musiva. Arte musiva. Arte musiva é a arte que vem do mosaico. Toda arte que vem do mosaico. Toda técnica que envolve a questão do mosaico, ela é enquadrada como uma arte musiva. Isso. Aliás, toda manifestação. Que vem da palavra musas, né? Porque simboliza o brasão do mosaico, é uma musa tocando uma harpa e tal, e que remete ao eterno, ao belo, aquela mitologia grega, aquelas coisas todas, né? Então, por isso que se vincula. Essa palavra nem é tanto usada, mas usada na parte acadêmica, né? Ah, perfeito. Então, por isso. Então, porque, você se auto-intitula, e você também é reconhecido dessa forma, como um artista visual. Sim, geralmente... Que é um espectro muito maior do que muito simplesmente maior. uma manifestação pela arte musiva. Quando eu fui fazer a faculdade de artes plásticas, ela já tem uma outra denotação, né? Artes visuais, que engloba tudo. Quando você faz uma faculdade de artes hoje em dia, você estuda todas as áreas, dentro das artes. Então, por isso que artes visuais. Mas o meu início mesmo foi assim... Todo artista ele já sabe que ele é artista desde que nasce, né? Quando você vai para a escola, desde o prézinho gostava muito de desenhar, via e lia muitos gibis. Na época, o Maurício de Souza nem era tão conhecido, divulgado, era mais aquelas coisas da Disney. Mas me encantava as cores, as combinações muito psicodélicas do céu. Laranja, rosa, vermelho, com aquela diversidade de cores. E também os desenhos que eram, naquela época, mais filme, né, que se projetava, a gente não tinha, né? Televisão era branco e preto, pra você ter uma ideia, né?
Não sou tão velho, mas eu nasci em 57. Como é que você descobriu, digamos, esse talento, né, para as artes, especialmente na questão do mosaico? Então, na escola eu já estava meio que sabendo que o meu viés era esse. Né? Você começou a estudar onde? Eu comecei no Instituto São José, prézinho, né? Depois no Colégio Vila Queres de Moura. E na parte do colegial você tinha que escolher entre contabilidade ou publicidade. Aí eu preferi publicidade, que mexia muito no pastel também oleoso, tinta a óleo, muito desenho. Meu professor Ademar sempre lhe vinculou isso. É que no curso de publicidade você tinha disciplinas relacionadas às artes. Isso, era um curso específico que era um curso profissionalizante, né? Então, ali se formava em técnico em publicidade. E naquela época a gente não tinha essa potencialidade que é hoje a tecnologia, essas coisas todas, né? Que você pode desenhar tudo via computador, era tudo na mão. Então você tinha que ter obrigatoriamente uma base no desenho. Como eu sempre falo que todo artista e toda arte se baseia no desenho, artes plásticas, né? E foi nesse momento que você descobriu, digamos, essa veia e esse interesse pelas artes visuais. Isso, comecei a sacar ali esse interesse. E depois eu comecei também a frequentar os ateliês de artistas particulares que moravam tanto em São José como São Paulo, Campinas, né? Fazia cursos rápidos de um mês ou no final de semana e começou a chamar mais atenção ainda. E quando foi a partir de 1988, eu comecei a frequentar a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que não era fundação ainda, né? Era Secretaria de Artes, alguma coisa assim ligada de Cultura, desculpa. Secretaria de Cultura, e já tinha alguns cursos, né? E eu comecei a frequentar o ateliê de lá, que a princípio era em cima do Cine Benedito Alves, que está sendo restaurado. Tinha um ateliê de gravura, que era o Jorge Gutelich. E eu comecei a frequentar o ateliê, depois foi aonde é a antiga galeria Pedro Rachid, que também foi reformada pela prefeitura, né? E ali sim, tinham vários outros ateliês e atividades. Então se fazia escultura, se fazia desenho, se fazia pintura, aquarela, várias coisas. E depois o ateliê foi lá para baixo para a tecelagem, onde eu dei ainda mais continuidade. Aí que sim se consolidou a minha formação. Eu sou uma das crias, poucas crias do ateliê da Fundação Cultural. Porque o meu interesse, ele amadureceu ali dentro. Que teve aquela época de efervescência de professores, né, graduados em áreas que eles ministravam. Então eu pude muito bem participar de todas as atividades, né? Desde janeiro de 2000, Evaldo, até os dias atuais, então você é o professor, né, do Ateliê de Artes Plásticas da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Isso. Né? Você ministra, inclusive, diversas oficinas, né, de artes da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Correto. Esse Ateliê de Artes Plásticas, ele começou a funcionar onde? Então, na verdade, ele teve esse princípio em cima do Cine Teatro Benedito Alves, né? Com esse ateliê pequeno. Nós tínhamos atividades no Cine Teatro Benedito Alves? Tinha atividade de gravura, aulas de gravura, né? Ah, que bacana. Depois passou para a Galeria Pedro Rachid, que aí vários andares, se eu não me engano era o último andar, que eram várias salas, aí tinha escultura com o Ivo Baimira, tinha desenho com o Jorge também, tinha pintura, se eu não me engano, com o Nador, entendeu? E vários outros professores que eu não me recordo agora, porque faz algum tempo, mas tinham várias atividades. Depois o prédio foi transferido todo lá para baixo, né, a parte do ateliê. O ateliê era meio embrionário, existia o prédio, mas não existia de fato. Aí quando eu me desvinculei do Banco do Brasil... você foi funcionário do Banco do Brasil? Fui durante... Bancário, então. Fui durante 18 anos. 18 anos da minha vida. Interessante. Eu tive que ir para o banco, Maurício, foi até um fato assim interessante, porque naquela época, você imagina o tamanho da cidade e o tamanho assim, também das possibilidades que tinha. Era uma cidade tecnológica pelo CTA e industrial, né? E as famílias ficavam muito preocupadas quando começavam a sentir assim um vínculo dentro da cabeça da criança, qualquer outra área que não fosse essas duas.
E no meu caso, meus pais estavam muito atentos porque naquela época, e acho que até hoje, se direciona para aquilo que dá dinheiro, né? Infelizmente, esse vínculo eu acho péssimo e horrível, porque você bloqueia, né, a criatividade de qualquer ser humano. Mas eu vivia sob tutela deles, tinha que respeitar a vontade dos meus pais, né? E quando eu estava me direcionando para fazer o vestibular, o meu pai me perguntou: o que você quer fazer? Eu falei: artes plásticas. Isso eu não pago jamais. Eu não te forneço jamais, mas mesmo se for uma escola pública, uma faculdade pública, tal, pode desistir, entendeu? E eu até tentei. Naquela época a Dutra era totalmente esburacada, tal, e eu estava fazendo vestibular em São Paulo, e eu ia e voltava de ônibus, né? Não era assim um dia só, eram 2, 3 dias de prova, né? E a prova prática, que era a última, eu lembro muito bem que era na USP, a Dutra estava totalmente esburacada, não sei se você lembra dessa época. E o ônibus... Eu não cheguei a fazer esse trajeto, então, tinha... mas eu me lembro que era muito precário. Era muito precário, e só tinha a Dutra, não tinha Cavalho Pinto. E o ônibus da Pássaro Marrom quebrou, furou o pneu. E não tinha como, a gente teve que esperar o outro e eu perdi a prova. Então eu comecei a sacar que realmente não era o que tinha que fazer. Aí o destino estava conduzindo para uma outra coisa e eu cheguei em casa, né, com aquela cara de cachorro que quer de mudança, e meu pai falou: e aí, fez, tal, não sei o quê. Eu falei: não, porque o ônibus, o pneu furou, eu não consegui fazer a última prova, deu aquele sorrisinho de Mona Lisa, né? Aí eu falei: bom, agora você vai cuidar da sua vida, né? Você vai sustentar. Eu agradeço, assim, meu pai não é que ele era uma pessoa rígida, ele era uma pessoa objetiva e clara. Ele já sabia que eu desde criança sempre me virei, sabe, Maurício? Eu sempre guardava jornal que ele lia e vendia para cerâmica mais para embrulhar a louça, para ter uma graninha, né? No fundo do meu quintal tinha 2 pés de abacate, então eu colhia abacate para vender lá no mercado municipal. Então eu me virava, lavava o carro dele, ele me dava uns trocos, entendeu? Porque assim, eu não recebia mesada, né? Então era sempre vinculado a essa coisa. Você tinha que trabalhar para você ter um retorno financeiro, né? Então isso na minha cabeça sempre foi muito, muito pontual. E então... quando eu cheguei e me vi nessa situação, eu falei: o que eu vou fazer agora? Né? Não tenho... para esse ano, eu perdi as provas, não tenho o que fazer. Faculdade, o que eu vou fazer? Não quer bancar aquilo que eu curto, que eu sou afim de fazer, que vim aqui para fazer. E, coincidentemente, abriu o concurso do Banco do Brasil. Aí, como eu fui muito bem na prova, porque geralmente as notas é que te classificam para que cidade você vai ficar. E eu consegui ficar na cidade de origem, né, que é São José dos Campos. E fiquei lá durante 18 anos. 18 anos no Banco do Brasil? 18 anos no Banco do Brasil. Mas acompanhando isso, eu sempre frequentava os ateliês da cidade e a Fundação Cultural direto. Né? Digamos, você tinha aí uma intensa atividade voltada à arte e à cultura, porém, exercendo o trabalho profissional no Banco do Brasil. Bacana. Evaldo, antes da gente detalhar alguns aspectos, eu queria que você elencasse quais são os marcos da sua obra que nós temos aqui na nossa cidade. Porque eu sei que nós temos diversos trabalhos realizados que fazem parte do acervo particular, mas também em espaços públicos. Correto. Aqui em São José dos Campos. Você poderia citar para a gente quais são os marcos? Um painel legal, embora que fica dentro, que acho que continua presídio. Acho que mudou o nome, fica dentro da Capela da PAC, parece que tem outro nome agora, que é Angelus, né? A capela ali próxima à delegacia de polícia na Praça Isso, ali dentro. É um trabalho muito bonito. É um trabalho em mosaico também? Em mosaico, é um painel de mosaico. Acho que tem 1,5 metros por quase 2. Ele é um retângulo grande, é um anjo bem colorido. Não tem rosto, eu fiz de propósito para não vincular nada, porque ali tem gente de todas as religiões, né? Perfeito. E quando nós instalamos, foi assim, muito marcante, porque elas ficaram assim, em fila, observando a obra entrar, né? Que foi o pessoal até da fundação que ajudou a carregar, porque tem um peso relativo. A instalação também, ela tem todo um procedimento técnico, né? E quando elas ficaram observando, né, as pessoas que estavam lá dentro. As detentas. Isso, as detentas. Ainda é. Um presídio isso, feminino. Parece que até tem até uma classificação diferenciada, que não é aquela coisa de presídio, parece que elas têm atividades, coisas, enfim.
Bom, enfim. E quando foi colocado na parede, eu olhei para trás, assim, vendo que elas estavam todas ali, algumas funcionárias, várias detentas estavam chorando, e algumas até em posição de joelho. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aí eu fui até a responsável que estava nos orientando, perguntei, é um trabalho muito forte, por isso que elas estão assim. E depois vieram os relatos, né? Muitos começaram a relatar que se sentiam, começaram a pensar sobre a vida, por que estavam ali, o que tinha feito, a falta de um rosto. Proporcionou uma reflexão. Uma reflexão. A falta de um rosto, todas se enquadravam nesse rosto, entendeu? E é um anjo, né? Um anjo muito colorido. Então, tá lá. Assim, esse trabalho ainda continua lá, Evaldo? Continua, pelo menos. É permanente. Bom, tá fixado lá na parede. Para tirar vai ter que arrancar a parede, né? Então, um outro trabalho muito importante foi o Apoena, que está na parede externa da Biblioteca Cassiano Ricardo, né? Esse é um anexo ali da Biblioteca Cassiano Ricardo. Isso, aquele anexo tem aquele prédio mais antigo e aquele anexo que é grudado praticamente, né? Aquele painel também é um trabalho que você desenvolveu. Isso, foi todo elaborado sobre vários projetos, depois foi para o Compaq aprovou tanto o croquis, qual que seria o oficial, né? A ser instalado e confeccionado. E é o que está lá atualmente. E foi feito, eu sempre faço esses trabalhos com cooperação de alunos. Por quê? O projeto todo é meu, desenho, concepção, aquela coisa toda. Mas eu chamo os alunos porque não adianta nada eu ficar fazendo uma coisa desse tamanho. Lá tem 9 metros quadrados. Né? Foi projetado para 8, acabou se tornando 9, porque geralmente ele aumenta um pouco quando você está mexendo. E porque é uma maneira também deles também estarem aprendendo uma coisa a mais. Vai além. Então, o trabalho coletivo. O trabalho coletivo, já pensando. Isso, justamente. Eu já pensava em participação naquela época que nem se falava em participação. Em que ano que foi instalado esse painel? O Apoena, eu acho que foi em 94, se não me falha a memória. 1994? É. Ali era uma galeria de arte, não era, Evaldo? Não. Do lado da biblioteca, assim, não era? Que eu me Chegou a ser, em determinado momento, uma galeria de arte ali? Que eu me lembre, não. Eu acho que foi só um anexo onde precisava de escritórios. Eu sei que lá no fundo tem um teatro. Sim. Né? Na parte de baixo tem um espaço mais assim lúdico, onde ficam as crianças, elas podem brincar, ler livros mais infantis. E depois no segundo andar tem toda a parte de escritórios. E no fundo tem um teatro que contempla os 2 andares, porque tem um pé direito bem grande, né? Esse painel foi até engraçado porque depois que foi feito, aquela coisa toda, tinha que se instalar, né? E nós contratamos uma pessoa para instalar esse painel e por aí, às vezes, ele intitula que o painel é dele. Isso dá um problema que depois o setor jurídico da Fundação me ajudou. Ele reivindica a autoria. Reivindica a autoria, como às vezes acontece por aí afora, mas é tudo documentado pelo Compaq, está lá em ata, aprovado, aquela coisa toda. E que técnica que você utilizou lá? São azulejos, cerâmicos? Não, lá foi por exigência do Edmundo, que na época era presidente da Fundação Cultural. Ele queria a pastilha Vidrotil. A pastilha de vidro. Pastilha de Vidrotil é uma das mais caras que nós temos e é feita aqui no Brasil, né? Ela é espessa, é a mesma pastilha que foi usada nos painéis do Bulemax lá no Parque da Cidade. Ah, interessante. Por que ela é mais cara? A gente vai falar um pouco sobre esses painéis também. Por que ela é mais cara? Porque ela é mais espessa, ela tem uma cor única, entendeu? E ela tem dentro da formatação da pastilha, ela tem pequenas nuances diferentes de cores. Então, quando você pega um vermelho, você pega não só uma cor chapada de vermelho, você pega alguma coisa assim meio misturada, porque é característica do próprio vidro, entendeu? Então, ele foi feito da maneira indireta, ele foi feito no chão, sob papel craft, colado da maneira indireta, com tinta hidrossolúvel. E nós trabalhamos dele de joelhos, no chão, lá da Fundação Cultural, no galpão que tinha lá livre. E foi feito todo ele, depois de pronto, ele foi cortado em vários pedaços para ser instalado e transportado lá para a parede. Essa técnica foi a mesma utilizada lá no centro de detenção e recuperação feminina? Também, só que como o tamanho e o trabalho era menor, nós fizemos num ateliê, né, em dias e horários separados das aulas. Então tinha horário à tarde, se eu não me engano, e talvez até final de semana, não sei se algum sábado nós trabalhamos. E foi feito todo lá e ele foi pronto para a casa de detenção. Bom, além dessas obras expostas lá no Centro de Detenção e Recuperação Feminina, né? E também no anexo ali da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, existem outras obras espalhadas pela cidade. Tem.
Tem na Secretaria de Educação, que foi feito também um projeto que a própria Secretaria nos pediu para orientar as professoras de arte e educação como se fazia mosaico. Aquilo lá foi uma loucura também. Eu dava aula para 60 mulheres. Você imagina isso? Uma sala com teto, com o pé direito muito baixo, fazia muito calor, e todas elas falando ao mesmo tempo. Elas não me ouviam. Um dia até que eu pedi para a chefa lá, que falou, olha, eu preciso de um microfone, porque elas não ficam quietas, é típico, né, de professor, ainda mais que realmente o mosaico, ele mexe muito com a cabeça das pessoas, né, mexe com os dois lados do cérebro, né, isso é muito legal. O tricô e o mosaico tem essa capacidade. Tem essa afinidade? Tem. E é terapêutico. Então, é terapêutico, é. E o pessoal desata a falar, mas falam de assuntos assim diversos. E é muito engraçado porque eu fico só observando assim, como é que elas conseguem falar de tantos assuntos diferentes e todas se entendem ao mesmo tempo, entendeu? Porque daqui a um certo momento elas começam a falar sobre o mesmo assunto. Aí volta para o mosaico, para o trabalho em si, né? E esse trabalho, todas elas eu pedi um desenho para cada uma e que a gente ia voltar a escolher um ou dois para ter uma junção dos dois. E foi isso que aconteceu. Foi votado 2 trabalhos, eu acabei unificando esses 2 desenhos e saiu o que está lá na parede da secretaria, que é um mundo com crianças assim correndo, né, na frente desse que representa a Terra, e mãos embaixo assim apoiando tudo isso. Bom, você citou o da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo e esse da Secretaria de Educação também. Sim. Ambos têm o direito de fruição da população ou fica restrito, como acontece no caso da secretaria? Está na entrada da secretaria. Quem for lá, você consegue ver. Quer dizer, entendeu? é um espaço que a comunidade, a população, ela tem acesso a esse seu trabalho, a essa obra de arte. Eu creio que sim, porque a secretaria é aberta. Você pode ir lá, entendeu? Perfeito. É um local que não existe mais essas coisas, espaços tão fechados assim, tão impeditivos de visitação, né? E o último, mais recente, já que você perguntou, foi para o Centro Pop 2, né? Esse trabalho foi muito especial porque... O que é Centro Pop 2? É centro de convivência de população de moradores de rua, que a prefeitura tem esse trabalho, e com a população de rua. Então eles passam um dia nesse centro. Que vivem em situação de vulnerabilidade social. Isso, é. E tem um lugar de acolhimento. Um lugar de acolhimento para eles passarem o dia. Então tem diversas atividades. E esse trabalho começou há 3 anos atrás, porque primeiro se encontrou uma lousa, que tudo lá é reciclado. Tudo, eles aproveitam tudo. Então eles trazem muita coisa assim de reciclo, né? E essa lousa foi feita atrás de uma lousa, foi achada no lixo, e quando eu vi a parte de trás, eu falei, aqui dá um painel. Aí eu imaginei uma imagem do banhado, né? Também conversei lá com eles, o que eles achavam. Banhado é legal, falei, o banhado não é um marco, um cartão postal da cidade. É uma referência. A concha do banhado. Isso, exatamente o que você falou. É a nossa praia, é a praia de Joséense. Eu, às vezes, quando estou com a cabeça cheia, eu vou lá para esvaziar, né? Então, eu fui com a máquina fotográfica e peguei vários pontos do banhado para ver qual ângulo ficaria melhor para essa lousa, né? Porque é um retângulo. E em frente à rodoviária velha, junto com o último ou o primeiro muro que tem ali, que é uma construção, se eu não me engano, uma das sedes do AA, né? Perfeito. Foi dali que eu tirei a foto. Logo naquela subida ali, chegando na rodoviária, antiga rodoviária. Isso. Então, nessa imagem mostra mais árvores e os prédios lá no fundo. Não mostra a igreja matriz, nada. Então, porque eu focalizei a máquina justamente só para aquela posição mais visualizada do banhado. Então, foi a partir dali que eu comecei a esboçar a coisa para colocar na cabeça deles o que seria o desenho. O desenho foi feito por um menino que desenhava muito bem, na época, 3 anos atrás, lá que frequentava o Centro Pop 2. E eu falei para ele, olha, eu quero uma árvore que vai ser o IP branco. Por que o IP branco? Eu tinha recebido da Casa de Cultura Eugênio da Silva umas tampinhas da cerâmica Weiss, umas tampinhas com cabeça de coelho. Uns coelhinhos assim, porque eram antigos tampas de porta-joia, ou porta-pó, porta-joia, qualquer coisa assim. E dessas tampas, eu peguei as melhores, porque estavam algumas danificadas, e no mosaico não tem interesse se ela está partida, trincada, nada. O que importa é a peça cerâmica em si, né? Então, a Casa de Cultura doou para esse painel,
E a partir desse painel eu fiz as flores. O tronco é praticamente sem folha, como fica o IP, e coberto dessas tampinhas que, ao longe, mosaico, eu cito agora, é uma arte que a gente vê à distância. Nunca próximo, entendeu? Porque você não consegue ver a quantidade de informação de cores que ele trabalha. E a distância, a definição fica melhor e você tem uma visão mais ampla daquilo que você projetou. Né? Bacana. E aí tem essas tampinhas e ao fundo está a sequência da curvatura dos prédios da cidade e embaixo tem o banhado. Foi tudo mais ou menos assim, não tem uma exatidão dos trabalhos anteriores como eu citei. Por quê? Porque geralmente essas pessoas eles não conseguem ter muita exatidão no corte, porque eu não vou citar assim, os motivos, tá? Mas assim, eu vi que com eles, para trabalhar com eles, seria mais fácil eu começar a lidar com elementos mais inteiros, azulejos mais inteiros, indicando que aquilo era um prédio, indicando que aquilo era uma faixa do banhado que tinha uma certa plantação. Eu fiz uma casinha assim, com referência só para indicar que lá embaixo tem algumas casinhas ainda. Eles colocaram alguns números, algumas coisas ali que não falaram por quê, mas eu dei total liberdade. Praticamente, ali tem uma situação que desde o início eu fui avisado. Você nunca espere nada deles. E nem sequência e continuidade das pessoas. Porque às vezes eles vão, às vezes eles somem, às vezes tem uns que frequentam quase que o tempo todo e tem outros que também não. Então assim, eu não teve uma participação fixa de uma pessoa só, entendeu? De um morador só. Né? Então, muitas vezes eu me pegava sozinho executando o que eles iniciavam. Então, infelizmente, esse painel, eu digo infelizmente porque eu gostaria que eles fizessem 100%, né? Mas eu digo que 80% foi a parte minha que eu executei, mas com intenção de referência deles, que eles ficavam falando, citando. Sabe? Bom, mas de toda sorte, né? Claro, teve também, foi uma construção coletiva, né? Sim. Uma participação aí inclusiva daquelas pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade. Tá. Bacana. Evaldo, você também tem uma veia, aliás, dentre as suas veias artísticas, você também tem uma que é voltada à música. Você ajudou a fundar o coral Libercanto? Sim. Eu comecei a cantar, foi até engraçado, que era uma época que eu estava no banco assim, eu já estava assim, sacando que lá dentro também não era a minha praia. Né? E eu precisava de uma válvula de escape. Aí fui convidado a fazer um teste no coral Madrigal Música Viva. E fui, né? Na época era o Juan Serrano, que era o maestro, o regente, era uma pessoa muito carismática e tal, e fiz e passei. Eu jamais podia imaginar que eu cantasse, tinha na época, né, uma certa vergonha de me apresentar, palco, essas coisas todas, e cantar em público, e também com muita influência, mas muita influência mesmo do meu pai, porque meu pai sempre tocava violão e cantava as músicas dele, né? Então eu perdi o melhor professor de violão que existia para mim na época da vida, que era o meu pai, entendeu? É sempre aquela coisa que tem em casa e não aproveita, né? E eu acabei indo para o coral. Passei no teste, fui classificado a minha voz como barítono e fiquei lá acho que 10 anos no Madrigal e depois mais uns 5 no Libercanto, porque a gente se apresentava muito, né? Tinha uma agenda muito vasta, tanto cantava em São Paulo, cantava na cidade do interior de São Paulo, interior de Minas. Você era barítono? Barítono. Eu ainda sou, né? Se for classificar, não sei, porque às vezes a voz também Mas muda. você não se dedica mais ao coral? Não, porque não deu mais Participa tempo. do Libercanto? Não. O Libercanto foi o seguinte, foi um racha que deu dentro do Música Viva, né? Porque o Música Viva estava crescendo demais. Sempre trocava os regentes, porque era uma intenção até da própria instituição, né, que cuidava do coral. Então era um contrato assim, de 2, 3 anos, uma coisa assim. E às vezes não, sempre trocava seu regente. E quando entrou a Ana Yara Campos, ela viu que estava muito grande. Ela falou, ou a gente divide, ou então se cria um outro grupo, porque tinha uma briga de se fazer as músicas clássicas, né, as provenientes de coral, daqueles corais mais clássicos, e as músicas mais assim, modernas, ou canções brasileiras, aquela coisa toda que começaram a ser traduzidas para coro também, né? E tinha muita gente da velha guarda, vamos dizer assim, que não gostava de cantar as músicas mais modernas, né? E tinha o pessoal também, do pessoal mais jovem, também não curtia muito cantar as músicas mais clássicas, né? Bach,
Mozart, aquelas coisas todas. Eu adorava cantar tudo, porque para você fazer o moderno você precisa do clássico, né? É a mesma coisa quando eu falo para o pessoal que vai fazer mosaico. Você pode caminhar depois para uma coisa mais solta, mas contanto que você aprenda a fazer, aprenda a ter o corte, aprenda a fazer as linhas de percurso, aquela coisa toda, entendeu? Linha de contorno, que é proveniente do desenho. Você tem um desenho ali embaixo, né? Tem muita gente que segue outra linha, quebra tudo e joga assim, e faz de uma maneira mais solta, né? Eu prefiro, porque o resultado depois é que me interessa. Depois ele fica um resultado muito... Você não consegue chegar ao que está lá. Mistura muito, né? Então precisa ter uma definição. E você observa isso até no pessoal que faz mosaico contemporâneo, bem moderno também, né? Que ali tem uma base de desenho. Sim. Que ali tem uma mistura, né? Então, aí o que aconteceu, voltando ao coral Madrigal Música Viva, teve um tempo que começou a dar umas certas brigas internas no bom sentido, né, para aquilo melhorar, e teve um dia que não teve mais jeito mesmo, porque aí tinham mandado... no dia que mandaram a Yara embora, o negócio explodiu, né, aí... Evaldo, o Libercanto persiste até hoje. Sim. E o Madrigal Música Viva também? Eu creio que não, eu não tive mais informação, eu sou suspeito de falar porque eu não tive mais informação, não. Eu acho que encerrou, entendeu? Eu acho que encerrou. Mas o Libercanto ele tem uma trajetória sólida há muito tempo e com apresentações, eu mesmo participei de várias apresentações depois, porque depois a Yara que encabeçou e nós assumimos a Yara, né, tinha que sobreviver de alguma forma, ela tinha que receber de alguma forma o salário dela, que ela vinha de São Paulo, né, para trabalhar. E fomos em peso à Fundação Cultural. Não lembro quem era a pessoa na época que estava lá como presidente. E ele vendo aquele bando entrando lá exigindo a posse da Yara, ou reivindicando a continuidade da Yara Campos. Ele achou por melhor criar um outro coral e bancar um outro coral. E foi isso que aconteceu. Então, ficavam os dois, né? O Madrigal, que já tinha uma outra sustentação por uma outra entidade, e o Libercanto tem um certo período sustentado pela fundação que depois criou pernas próprias, né? Gravando CDs, aquelas coisas. Hoje ele tem uma autonomia, né? Eu vi que também, dentro da sua trajetória profissional, você foi membro curador da Galeria Volpe, da Fundação Cultural Casé Nicarágua. Essa galeria existe até hoje? Então, e onde ela estava estabelecida, essa Galeria Volpe? A Galeria Volpe, ela surgiu dentro da sede, na Nelson Dávila, acho que na primeira sede da Fundação. Que era na Avenida Nelson Dávila. Isso, Nelson Dávila, que era uma avenida, uma sede ao lado da casa da dona Ines Vaz, que é uma casa que, quando tentaram demolir, nós fizemos uma vigília para não botarem abaixo. Toda aquela estrutura arquitetônica que era cheia de azulejos pintados por ela. E fomos vencidos pelo cansaço, que no dia que nós não conseguimos ficar mais lá, foi todo mundo embora, acho que eles não vão demolir. Lei do engano, quando nós chegamos no outro dia, estava tudo no chão. Nossa, inacreditável. Inacreditável mesmo. E naquele momento era um bem preservado ou não? Não, era da família e tal. Ainda não era um bem preservado? Não era bem preservado. Municipal, nada disso. Não. Aí foi uma perda, então. Foi uma perda. Na época, o professor Afrânio, que é com quem eu aprendi o mosaico, né? Que dentre todas as atividades que eu aprendi no ateliê da Fundação Cultural, o último que eu fiz, um workshop de mosaico, foi com a Afrânio Fonseca, que se encontra em Bruxelas atualmente. E ele conseguiu resgatar alguns azulejos e formar um painel que parece que está lá no acervo da Fundação Cultural, esse painel de azulejos que foram pintados pela dona Ines. Mas voltando à Galeria Volpe. Então, a Volpe sai de lá, depois ela vai para debaixo do Teatro Municipal, que fica no Shopping Centro, fica debaixo das escadarias, assim, que era uma das saídas do teatro, que no caso era a saída de emergência, e logo ao lado tinha a Galeria Volpe, que foi fechada com vidro. Que era assim, naquela época nós não tínhamos o Teatro Municipal ainda, era um cinema, né? Sim, funcionou primeiramente como cinema, depois fechou esse cinema, depois foi todo aquele processo de transformar em teatro. Agora, a Galeria Volpe, ela já estava lá mesmo quando ali foi para o cinema, é isso? Isso. Estava no andar de baixo. Não, logo no início. Okay, depois, né? Quando o cinema já não estava...
Porque aí já tinham outras empresas abrindo na cidade, aquela coisa toda, aí o cinema estava até perdendo, eles iam fechar, eles iam sair da cidade. Então a prefeitura e a fundação preferiu transformar aquilo em teatro, mas a galeria já funcionava lá embaixo, né? E depois ela foi para a sede, onde se encontra a Fundação Cultural César Ricardo hoje, né, que é lá no Parque da Cidade. E ela ficava na frente de tudo, onde é a Secretaria-Geral, ela ficava justamente ali, na recepção. Foi ali. E a minha parte de curadoria, junto com o Bernardo, né, que ele era emprestado da prefeitura para trabalhar junto com a fundação, a gente fazia essa dobradinha de cuidar da Galeria Volpe. Evaldo Eras, essa Galeria Volpe, em algum momento, obviamente, o acervo dela, com certeza, né, se encontra sob a responsabilidade da Fundação Cultural César Ricardo, mas ela foi fechada em algum momento. Você se recorda quando foi? Olha, o ano exatamente eu não me recordo. Eu só sei que como o espaço ali da frente, a estrutura toda da Fundação Cultural foi modificada, né, precisava de mais espaço, novos ambientes precisavam ser ocupados, e já existia a Helena Calil. A Helena Calil começou a ter uma desenvoltura muito melhor que a Volpe, então se achou, na época, o foco passou a galeria de arte Helena Calil, e a Volpe ela foi fechada, não sei por quem, eu não lembro também exatamente o ano. E muito me deixa alegre de saber que ela está voltando agora como um anexo do Cine Teatro Benedito Alves, que está sendo restaurado e vai ser um presente para a cidade. Sem dúvida. Esse ano a cidade está sendo presenteada, e especialmente com esse item que você citou. Uhum. Evaldo, vamos falar um pouquinho sobre, numa perspectiva histórica, sobre essa arte do mosaico. Sim. As primeiras manifestações artísticas em relação ao trabalho com mosaico, né, a gente pode situar na história na época da região ali da Mesopotâmia. Isso, uma cidade chamada Ur. Os rios Tigre e Eufrates. Acho que é ali que começaram as primeiras, pelo menos que a gente tem notícia, as primeiras manifestações com relação à arte música. Ele se chama Estandarte de Ur, né, que representava as cenas do imperador na época, que eram duas cenas de batalha, assim, o imperador sendo carregado num suporte, e embaixo os soldados, aquela coisa toda. E depois ele segue para o Egito. Porque essa região aí, é onde hoje é o Iraque. O Iraque, né? Isso, o Iraque. Né? Também. E aí depois começou a migrar para o Egito? Nós provavelmente já tínhamos algumas manifestações dessa natureza no Egito, né? Na cidade de Ur, 3.500 anos antes de Cristo. Né? Então depois ele começa a caminhar também como uma civilização para o Egito, né? Na época mais assim, como ornamentação de palácios, de tumbas, aquelas coisas todas. Depois ele segue para a Grécia. Aí na Grécia que ele toma esse sentido de pavimentação, tanto de chão, de parede, e começa a ter um formato mais artístico e decorativo, né? Aí depois ele segue tanto para a Europa, no caso mais evidentemente a Itália, né? E depois também para Istambul. E seguindo para Istambul, nasce a arte bizantina, que é uma arte restritamente cristã, né? Porque ela representava os santos, geralmente Jesus Cristo e Nossa Senhora, através do mosaico e através de quem bancava, né? Que eram os mecenas, os imperadores. E o imperador Constantino, como ele era muito rico, então ele bancava toda a decoração dessa arte nas grandes igrejas. No caso a maior que a gente tem exemplo, que é hoje o Museu de Santa Sofia. Né? Com esse desenvolvimento e essa propaganda, né, entre aspas, da Igreja Católica, o lado oriental também começa a perceber que é uma arte que dá sucesso. Então, como a região que tem os muçulmanos, você não pode ter imagem, você pode só ter escritas ou então menções a flores e animais. Então, aquelas mesquitas todas, você pode ver que geralmente são letras, né? São pedaços do Alcorão, né? Então eles se transformaram assim, enfeitados com flores ou com aves ou com animais, né? Então tem toda essa parte que também é magnífica, porque ali o que acontece, geralmente nessa parte, como tem várias vezes se mostra em televisão, em filme e tudo, eles fazem tanto o azulejo, como a vitrificação do azulejo e a própria escultura desse azulejo.
Então dali nascem estrelas, nascem figuras meia-luas, nascem flores, e eles vão esculpindo isso à mão e aplicando direto. Eles não utilizam a pastilha de vidro, que no caso depois, ou o mármore, que a Grécia se usou muito, que você vai esculpindo também, mas de uma forma mais rígida, né? Porque o vidro você compõe com alicate, no caso alicate turquesa, ou então uma martelinha, né? Evaldo, eu ia até fazer uma pergunta técnica sobre isso. Hoje, com a Revolução Industrial, né, com a industrialização, hoje é fácil você adquirir produtos que são destinados, né, a esse trabalho artístico. Sim. Então você consegue pastilhas de vidro, você consegue o azulejo cerâmico, não sei, deve ter outros tipos de mármore para quem trabalha com mármore, né? Mas hoje você tem instrumentos, inclusive, que facilitam, e você pode, inclusive, comprá-los prontos, não é isso? Mas isso na antiguidade, como é que era trabalhar? Então, porque a antiguidade, o que tinha de espetacular era isso. A gente tem que ir para uma época que não existia nada. Exato. O emprego era a arte. Então as pessoas trabalhavam para a arte e pela arte, né? Então tinha os artistas que criavam os desenhos, criavam os projetos, e a grande maioria que executava. Então por isso que você encontra quando você entra dentro de uma igreja, ou dentro de uma mesquita, ou dentro, você vê obras gigantescas de mosaico, você vê, mas como eles tiveram tempo, como tiveram tempo de construir tudo isso? Porque naquela época não tinha nada que a gente tem atualmente. O emprego não era emprego de escritório, de fábrica, não existia fábrica, não existia esse emprego vinculado como a gente tem hoje. Não existia rádio, as pessoas ficavam mais fora do que dentro de casa, né? Para se conseguir trabalhar em alguma coisa assim, que te rendesse algum sustento, né? Então não tinha televisão, não tinha nada desses mecanismos que nós utilizamos hoje, que nos cativa para ficar mais assim no processo de lazer, né? Você tem seu emprego fixo, ou você trabalha numa fábrica, você trabalha no comércio, você trabalha em banco, você trabalha em qualquer outra coisa, então você tem uma função. Antigamente não existia nada disso, né? Então o trabalho era vinculado muito à arte, você trabalhava para a arte, pela arte, né? Então tinha os artistas que criavam, tinha os executores e as pessoas também que trabalhavam. Era praticamente um trabalho escravo entre aspas também, porque era um fazer suado. Para você fazer uma capela inteira levava anos, né? Então hoje, para você adquirir esse material, você tem os seus fornecedores, né? Você adquire com uma certa facilidade, né? Mas esse mercado é restrito? Não. Eu li uma reportagem há um tempo atrás sobre a última família que produzia, uma família italiana, se não me engano, que produzia vitrais, né? Aqui no estado de São Paulo. Bom, vitral é outra técnica, né? De transparência, de janelas. Mas essa dificuldade de você adquirir, digamos, esse material para você produzir os vitrais, né? Isso acontece também com o mosaico ou não? O mosaico é engraçado. Depende, ele está muito atualmente, né? Atualmente eu digo século XX, XXI agora. Ele está muito ligado à parte da arquitetura. O que a arquitetura pede, o que as construções pedem, é o que sai. Né? Então, se uma determinada cor ou se uma determinada pastilha de vidro não está sendo mais usada, eles tiram fora do mercado. Então você não começa a não encontrar mais. Então a Vidrotil é a única que faz, assim, continua fazendo quase que todas as cores, só que ela é uma pastilha muito cara, né? Então tem outras marcas, Coral Mix, acho que a Portobello também faz, a Bizaça também faz, são materiais importados, entendeu? E você encontra também. Mas assim, às vezes determinadas cores somem do mercado, né? Rosa é muito difícil de achar, ninguém faz. Tem muitos tons de vermelho, às vezes tem só um tom de vermelho que você tem que... Às vezes o tom de vermelho ele vai mais para o abóbora, então não é aquele vermelho que a gente quer, porque o vermelho mesmo, a exata cor do vermelho é o magenta. Bom, pastilha de magenta eu desconheço, acho que só algumas raridades. E tem todo o material importado, que aí se chama esmalte, que é um material italiano, que geralmente os mosaicistas com mais posse conseguem trabalhar, que é um material realmente importado, vem da Itália, entendeu? E você, assim, às vezes ele é vendido por gramas, né? 100 gramas é tanto, 500 gramas é tanto.
E você aí realmente restringe bastante, mas aí depende do cara. Se você quiser trabalhar com material importado e caro, é tudo cotado em dólar. Esse material é importado. Certo. As pastilhas de vidro que são vendidas no Brasil, não. Você encontra, tem fornecedores, tem lojas em São Paulo, tem várias fábricas também em São Paulo que fazem isso. E você encontra isso. E os azulejos são os azulejos normais. Geralmente a gente pega aqueles azulejos de cores chapadas, 10x10, que você trabalha nele, entendeu? E também utilizar, sim, sempre, como eu sempre faço no meu trabalho, material que você acha de refúgio, entendeu? De você, que as pessoas vão trocando azulejo velho, às vezes, tira do banheiro de uma matéria-prima pra gente. Passa, porque daquilo você faz um tecido de guarda-chuva, um tecido de uma gueixa, ou então um detalhe de um trabalho em mosaico, sabe, para diferenciar. Né? E tem as pastilhas naturais, pastilha de coco, né? Pastilha de porcelana, pastilhas de concha também, que tem também. São outros tipos de materiais. Bacana. O Evaldo, quais são as suas referências assim, no trabalho artístico internacional? Mas isso também desde a Idade Média, né? Nós temos referências, né? Na arte com mosaico, século XI, século XII, século XIII. Bom, tem Giacomo Comanetti, tem Giotto é uma referência. Esse, por exemplo, ele é um pintor, um arquiteto. Sim. Né? Geralmente os arquitetos... Do século, se não me engano, século XIII ou século XIV. Giotto ele é incrível porque ele século XIII, século XIV. Ele é incrível porque dentro da arquitetura dele ele sempre explorava muito a arte musiva, né? Então, como ele trabalhava muito com arcos e aquilo fica mais leve, então ele enchia de trabalhos em mosaico, né? Então tem cenas assim que você fica olhando e fica, caramba, como é que esse cara conseguiu fazer toda aquela situação que te remete àquela imagem do que ele queria, né? Várias pessoas sentadas numa mesa, então uma situação de parque e tal, dentro daquele arco, daquele semi-arco. E como característica do trabalho de Giotto também, ele pintava muitos santos com uma certa aparência humana, né? Sim. Isso também era feito com mosaico? Geralmente o trabalho, muitos deles faziam esboço, ou desenhando, ou em pintura, e depois retratava em mosaico também. Né? Então era quase fatal. Onde aconteceu bastante isso, como eu te repito, na arte bizantina. Né? Mas eles, na arte bizantina, remete mais às figuras centrais. Né? Jesus Cristo, Nossa Senhora, os apóstolos, aquelas coisas todas. Mas também retratado. Outro pintor e renascentista italiano foi Domênico. Sim. Eu sei que você já fez uma citação aí a Domênico numa conversa que eu ouvi anteriormente. Você chegou a ter contato com a obra de Domênico? Você visitou a Itália? Visitei. Foi engraçado. Teve como fonte de inspiração os trabalhos de Domênico? Então, a primeira vez que eu fui para a Europa foi para a Itália. E como eu estava dentro de uma instituição que era fácil de eu visitar. Foi até o Vaticano? Os museus? Fui ao Vaticano, e essa instituição tinha sede em Pisa Valdarno, que ficava muito perto de Firenze. E em Firenze a gente tinha livre acesso aos museus, em horário de não visitação. Então eu tive contato assim, direto com aquelas salas, aqueles mosaicos. Assim. Só que nessa época eu não estava vinculado ao mosaico. Estava vinculado mais à pintura, desenho. Então eu olhava e via aquilo e ficava curioso, mas eu primeiro via a distância, né? Eu falava, mas isso é pintura? E quando eu chegava perto eu via que era vidro, né? Tudo pedacinho de vidro colado e formando uma pintura. Então eu tocava, como todo mundo toca, mosaico, é engraçado, até hoje as pessoas vão lá e colocam a mão. E eu comecei a ficar encantado por ali, pela proximidade que eu estava, pela situação. E também, o que mais me encantou realmente foi o Vaticano, quando você começa a visitar todos aqueles trabalhos imensos e muito, muito delicados em forma de mosaico, porque o mosaico, quando ele começa a ir para a Renascença, ele começa a meio que perder a referência. Então, como é que os mosaicistas na época começaram a chegar próximo desse renascimento? Diminuindo o tamanho das tesselas. As tesselas são fragmentos ou de vidro, ou de cerâmica, ou de mármore. Então eles começaram a diminuir e formar cada vez mais imagens mais puras. Porque se você diminui o
o pontilhismo, vamos dizer, que é um mosaico, é um pontilhismo, né, a grosso modo, você começa a ter uma resposta melhor da imagem. E no Vaticano, então, só que lá eu não podia chegar tão próximo quando eu estava lá em Firenze. Mas eu botava o meu carão lá muito perto, entendeu? Eu punha a mão para trás, que é uma técnica que eu uso, né? Você cruza a mão para trás e remete o projeto do seu corpo para frente. E, logicamente, o pavilhão visual está mais próximo. E eu ficava, caramba, como é que esses caras conseguiram fazer isso? Meu Deus do céu, que impressionante, a perfeição, que dedicação de tempo que se foi gasto ou ganho para se fazer isso, né? Aí você vê agora a resposta, a admiração e o deslumbramento das pessoas quando olham trabalhos assim, né? Porque assim, é de uma perfeição, assim, não que não exista atualmente pessoas que façam isso, tá? Vamos deixar bem claro, existem vários mosaicistas que continuam seguindo essa linha clássica, né? Mas nessa época realmente você fica admirado. Impressionante. Então é um efeito impressionante. Bom, existem outros pintores, ceramistas, gravuristas, como Chagall. Sim, Max Chagall, Oscar Kokoschka, Gustavo Klimt, tem aqui o Burle Marx, tem o Di Cavalcanti. De Cavalcanti tem mosaico muito, sim. Lá na ONU, né? Sim. Guerra e Paz, né? É Guerra e Paz, que é pintura, mas o Di Cavalcanti fez muito mosaico também, né? Que a gente mais conhece está está na parede de fora do Teatro de Cultura Artística, que pegou fogo e agora a única coisa que sobrou de pé foi esse mosaico que foi restaurado e está sendo aproveitado para o novo prédio. Aquela obra famosa do Gustavo Klimt, O Beijo, é mosaico ou é pintura? É mosaico. Ele também tem a versão em pintura e tem a versão em mosaico também. O Klimt, ele brincava muito, né? Ele tem peças assim, até em alto relevo, então às vezes ele misturava mosaico com pintura, fazia aquela brincadeira. Pintor, simbolista, né? Austríaco. Então, com a técnica utilizando as duas coisas. Mas tem muito mosaico, sim. Ele ousou a misturar o mosaico na pintura, porque tem muitos artistas que só mexem com pintura que tem um certo preconceito com mosaico, entendeu? Que acham, na época, né, não agora, denominavam de arte menor, aquelas bobeiradas todas. Como rotulava também a cerâmica. Tinha uma questão hierárquica, sim. Você citou Oscar Kokoschka. Você também se inspirou nos trabalhos dele? O Kokoschka, ele faz um trabalho, assim... Ele faz no mosaico dele um trabalho muito parecido com a pintura, que são umas pinceladas meio nervosas, meio assim, tudo meio, para você entender, você precisa estar bem longe. Então, assim, a figura, as imagens são imagens assim, até meio agressivas para quem olha de primeira instância, entendeu? Mas eu gosto porque ele consegue dar essa liberdade também no mosaico. Quando ele faz mosaico, ele começa a dar ele dá a mesma sensação das pinturas dele, que é aquela coisa meio espirrada, meio sem nexo, meio não é aquela forma exata. Eu lembro muito do soldado entregando um algodão com fel para Cristo na cruz, que ele falou: você quer água? Então toma isso aqui. Então tem a cara do Cristo, uma cara até meio assim, meio sarcástica, olhando pro soldado. Não é o soldado que está com uma cara sarcástica olhando para a sacanagem que ele está fazendo, entendeu? Então, assim, ele brincava muito com isso também, né? Com essa meio que desmistificação das imagens, né? Então, acho que isso também não agradava muita gente na época, né? Hoje em dia vale quase tudo, né? Para esse tipo de manifestação. Evaldo, a gente está aqui se aproximando do final do programa. É claro que nós poderíamos ficar aí o dia todo conversando sobre esses trabalhos artísticos, essas obras artísticas. Você citou alguns brasileiros, Aldemir Martins, sim, né? Você citou Di Cavalcanti, você fez, nós vamos falar rapidamente aqui sobre o trabalho do Burle Marx, especialmente o que nós temos aqui em São José dos Campos. E você tem outros artistas aí brasileiros que te influenciaram ou que te influenciam? Rafael Samu. Quem é Rafael Samu? Ele mora no Espírito Santo, em Vitória. Ele continua em atividade? Continua em atividade. Já deve estar bem idoso. Quando eu participei do 8º Congresso Internacional de Mosaico, que foi sediado em Vitória, nós ficamos tão
íntimos, vamos dizer assim, que ele convidou um pequeno grupo para visitar o ateliê dele, que ficava num apartamento dele, na cobertura, e lá ele mostrou toda a técnica, como ele fazia, como ele mexia com mármore, como ele mexia com vidro, como ele mexia com cerâmica, e ele tem vários painéis espalhados pela cidade de Vitória. Inclusive Rafael Samu, entendeu? Portinari também? Portinari, sim, sem dúvida. Portinari é o nosso Oscar Kokosch, vamos dizer assim. E o Portinari, o Portinari, ele consegue resgatar aquela imagem que todo mundo sabe, né, da miserabilidade do Nordeste, do Norte, ou não só do Nordeste e do Norte, acho que da parte sofrida do Brasil, né? Que essa parte que precisa de assistência, essa parte que precisa de ajuda, desvinculados, desprovidos de alguma assistência qualquer, assim, que estão ali passando fome, a miséria que o sertão impõe, e ele transmite muito isso para as obras dele. E impressiona por quê? Pela aquelas figuras quase esqueléticas, pela imagem daquelas lágrimas mais gordas do que o próprio braço, da imagem do que ele está mostrando de uma criança, entendeu? Então, assim, choque, ao mesmo tempo é belo, porque é a pura realidade, né? Então, a função da arte, além dela chocar visivelmente ou plasticamente, ela é informar essa forma também dessa realidade. Fazer uma correção aqui, eu acho que eu me equivoquei quando eu citei o painel que foi presenteado à ONU Guerra e Paz. De Portinari. Cândido Portinari, E eu também entrei no embalo. Equivocadamente aqui o de Cavalcante. Sim. Bom, e sobre Burle Marx. Nós temos aqui, né, na cidade de São José dos Campos, um bem extremamente precioso, que é a residência Olivo Gomes, que faz parte do complexo da Tecelagem Paraíba. A residência Olivo Gomes foi um projeto arquitetônico de Rino Leve, o arquiteto Rino Leve, e o paisagismo de Burle Marx. E lá nós temos alguns painéis de Burle Marx. Nós temos a parte frontal, nós temos na parte interna, e na parte externa, lá na parte de trás da casa. Certo. O de mosaico que foi utilizado nessa pastilha de vidro é a parede de baixo da casa, onde ficava a sala de jogos da residência. Que era utilizado até recentemente como sala de leitura. Agora não é reforma, né, casa. E é um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi dele, porque tem duas faces. A face de fora, que estão puxando mais cores quentes, né? Se impera mais o vermelho, o amarelo, aquela coisa toda. E a parte interna que impera mais as tonalidades de azul e verde. Os dois lados são magnificamente bonitos, entendeu? É uma parede assim, jus ao que a cidade merece, a cidade... É um bem extremamente precioso. A parte desses painéis já pintados em azulejo, que está na parte, que seria a parte de trás da residência e agora a parte da frente, também são belíssimos. Tem naquela parte do galpão das gaivotas, que quase ninguém repara, porque está lá meio escondido, onde na época que a fábrica funcionava um posto de gasolina. Então ele imita também uns canos, assim, umas coisas meio tubulares, que também foi tudo pintado por eles. Se você vai lá embaixo, você vê a assinatura, entendeu? Nós que eu digo, a cidade de São José dos Campos recebe muitos arquitetos, urbanistas, paisagistas do mundo todo, né? Sim. França, Itália, Espanha, Inglaterra, Suíça, e que vem visitar a residência Olivo Gomes. Infelizmente, neste momento, ela não está aberta à visitação, né? Esse direito de fruição à população ainda não está assegurado, muito embora está passando por uma reforma e em breve, eu acho que é uma questão de 2 meses, vai ser novamente entregue à comunidade, né? Mas o que eu quero destacar é que é uma referência internacional, né, de um trabalho do modernismo brasileiro, né, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto do ponto de vista paisagístico, né, se integra inclusive à natureza. Aquele parque ele é belíssimo, né? Ele, assim, ele é emblemático. É emblemático. Eu consigo às vezes comparar, lógico que Inhotim é muito maior, muito mais já está toda uma estrutura feita, né, em Inhotim, mas eu comparo assim como um pedacinho do céu e um pedacinho de Inhotim aqui em São José, né? Acho que futuramente pode até ser encaminhado para esse tipo de projeto também, de anexar trabalhos artísticos ali dentro, toda a parte
do parque, né? Tem vários espaços ali. Mas tudo ali, porque não só foi esses mosaicos que Burle Marx fez, a parte toda da jardinagem foi feita por ele. Então você, com o passar do tempo, você vê as árvores e as flores se manifestarem de acordo com o que ele planejou. Então tinha muito tempo, quando a efervescência do parque, do ateliê da fundação lá no Parque da Cidade, eu dava aula de segunda a sexta, né? Eram 10 turmas, à tarde e à noite. Então, aula direta de mosaico. E o tempinho de 1 hora que eu tinha para descansar da aula da tarde e da aula da noite, eu ia caminhar no parque. Então eu via todas aquelas árvores se manifestando com o passar da primavera, verão, outono, inverno, e cada uma tem a sua florescência, cada uma tem a sua manifestação. Então o cara pensou em tudo, entendeu? Então assim, é muito agradável você visitar esse parque e também fora. O Baiano nós temos outro lugar para esvaziar a cabeça, que é esse parque. Perfeito. Evaldo Eras, para encerrar, eu vou te fazer 2 perguntas. Mas antes, eu gostaria que você nos indicasse um livro. Né? O que você está lendo aí recentemente? Olha, mais coisas ligadas a mosaico mesmo. Entendeu? Técnicas, né? Você poderia nos indicar esse livro? Saiu um livro do restauro do mosaico que foi feito nesse painel do Dical de São Paulo. Que ele é bem interessante, tá? É um lançamento recente. É um lançamento recente. Legal. Bom, Evaldo Eras, o que é arte? Arte é vida. Arte é vida porque a vida, ela engloba tudo. Quando você vive intensamente, você sente intensamente, você é uma das pessoas que sabe o que eu estou falando, você se expressa em tudo. Na poesia. Não, fiquei lisonjeado agora. Sim. Quem já viu as suas fotos, o que você escreve, os seus comentários, entendeu? Tanto no Face como em outras mídias. Todas as pessoas também podem se conectar dessa forma. Porque a vida está aí, a vida se manifesta, né? Em cores, o sol quando nasce, um dia ensolarado, como a gente está passando esses dias maravilhosos, agora quentes, mas são maravilhosos, as cores estão explodindo por aí. Ou mesmo quando está chovendo, o cinza é um pano de fundo para todas as cores da cidade, as cores das plantas, entendeu? Então, todas as pessoas, se elas se acostumarem a se procurar dentro de si essa manifestação, elas vão começar a se tornar também vida, se tornar também arte. E nós somos orgânicos, né? Isso que é mais maluco ainda. Né? Então, olhar para a gente, olhar para o corpo humano, eu acho isso belíssimo. Eu fico admirado com as diversidades de belezas que existem por aí. E as manifestações. O belo não é só aquilo que é esteticamente belo. O feio também é belo. Então, por isso que muitas vezes, Portinari, muitas vezes não é entendido. Porque choca. Mas choca por sua realidade. E a realidade tem realeza. E para mim, arte é vida. Bacana, Evaldo. Bom, eu reitero que você foi bastante generoso quando você fez alusão às minhas intervenções. Imagina. E eu queria também agradecer a vocês, entendeu? Você, particularmente, Maurício, e a Rádio CT, de ter me dado essa oportunidade de falar pelo menos um pouco da minha vida, do meu trabalho, das minhas manifestações. Tem muita coisa, como você também me citou. Me perdoem se eu me confundi em alguma coisa ou troquei alguma coisa. Pode alguma. Pelo contrário, né? Nós gostamos bastante da entrevista com você. Né? E antes da gente encerrar, Evaldo, a última pergunta. Sim. Evaldo Eras, o que é a vida? A vida, ela é uma caixinha de surpresas. Que você tem que saber muito bem sacar a hora que essa caixa abre ou não. Quando ela não abre, é para você refletir. E quando ela abre, é para você ter a oportunidade de estar participando e aproveitando daquilo que ela está te oferecendo. Evaldo Eras, o que é a vida? O velho Abujamra, né? Gosto muito do programa dele. Falei, meu Deus, será que qualquer dia vai me perguntar isso? Ele já morreu, não vai ter que perguntar, mas tem o Maurício. O
que é a vida? A vida é uma grande manifestação do orgânico e do inorgânico. Gesamtkunstwerk. Tá gravando? Um programa de arte, cultura. Onde a gente vai chamar artistas pra conversar sobre algum tema. Acho que não, acho que pode aparecer coisas que a gente nem imagina. Aí fiquei pretérita. Gesamtkunstwerk. Ah, então a vinheta é meio sem só assim nome.